Hoje é um dia muito especial para mim. Todo mundo que me conhece sabe a importância de restauração emocional. E não é só para mim, é para todo mundo. É só para te contar que Deus se importa com as suas dores. O que dói mais? A dor física ou a dor emocional? As duas. Elas doem igual. Um tapa no rosto é como uma dor, é a dor da humilhação. Enfim, a dor emocional e a dor física, elas são literalmente insuportáveis. Só que a dor física, a gente faz alguma coisa rápido. A dor emocional, eu não sei como é isso, mas a gente aprende a conviver. Às vezes a gente aprende a ficar calado, aprende a se isolar, e é um mecanismo de defesa. Mas eu queria que você visse na palavra como você não está sozinho. Eu estou falando em relação a sentir dor. Por isso eu queria que você abrisse no Salmo 105. Você vai ver alguns sintomas aqui que talvez você... Salmo 102, desculpa. Você vai ver alguns sintomas e o salmista... Se você ler, não sei na sua Bíblia, mas na tua tradução, mas na minha, que eu estou usando hoje, RA, o subtítulo está escrito: Oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Então esse é um salmo do desesperado, eu diria. E aqui está escrito no versículo 1, ouve, Senhor, a minha súplica, e chega até a ti os meus clamores. Não oculte o rosto no dia da minha angústia. Pronto, ele já disse que ele está com angústia. Agora no versículo 3 ele diz: porque meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. E quando ele fala dos ossos dele ardendo, ele está falando que a dor, porque a dor emocional, ela também afeta o seu corpo. Você somatiza. Se você está ansioso, você vai ter taquicardia. Se você está muito triste, a tua imunidade ela vai cair e você pode ter qualquer tipo de enfermidade. E ele está falando aqui no versículo 4, ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o pão. Ele está falando, olha, afetou meu apetite. Tem gente que, quando minha mãe ela era engraçada, e hoje a gente até falou que saudade da minha mãe. E a minha mãe, ela dizia assim, quando ansiosa eu como sem perceber. E ela falava assim, e ela engordava quando ansiosa e comia. Ela dizia que ela não percebia. Quando ela percebia, ela já estava comendo. E tem pessoas que ficam como aqui o salmista, se esquece de comer, principalmente em depressão. Os meus ossos já se apegam à pele, emagrecimento. Por causa do meu dolorido gemer, já não tem mais nem oração, é só gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. O que ele está falando? Eu me isolo. Aqui ele está falando de deserto, animais do deserto que se isolam. Não durmo, sou como passarinho solitário, para confirmar para você. Versículo 9, ele diz que o alimento dele são as lágrimas. Então, que ele chora. E se eu pudesse ler, não é só o Salmo 102. O Salmo 55, o salmista tem todos os sintomas de ansiedade. Mas eles derramavam, o que é salmo? Salmo é o momento mais íntimo que um homem pode ter, uma mulher, e ali o Espírito Santo de Deus o inspira e dá uma música em cima de uma vivência dele, seja ela espiritual, e a gente está vendo aqui emocional. O que todos esses salmistas têm em comum é que eles mostram as dores, mas eles mostram no final que Deus ouviu, que Deus se importou, que Deus curou. E esse Deus está aqui. Não importa o sintoma que você tenha. Você tem um inimigo que, quando ele olha você nascer, e basta você estar vivo para você ter esse inimigo. E este inimigo, ele fala, bom, eu posso paralisar, não preciso fazer muita coisa, é só ferir. Porque pessoas feridas desde a infância, elas vão se tornar pessoas paralisadas, elas vão se tornar pessoas deformadas. O que é uma pessoa deformada? Uma pessoa irada o tempo todo é uma pessoa deformada. Você não foi criado para ser irado. Não pode ficar tranquilo que eu não vou pedir. Fala para o teu irmão que não seja irado. Mas, irmão, saiba que você não pode ficar irado o tempo todo. Porque se você for uma pessoa irritada, irritante, irritável o tempo todo, é porque alguma coisa tem errado. É com você, não é com os outros. Porque está faltando o domínio próprio, está faltando mansidão. Aqui eu não estou para te condenar. Eu estou falando que
Quando você olha para a Bíblia, eu vejo um Davi que teve uma família que o feriu demais. Eu tenho José, a mesma coisa. Não foi só a família, mas em todos os ambientes aonde ele ia, o seu ambiente profissional, José, do Egito, ele foi para a casa de Potifar. Então, já não bastava na casa dele os irmãos o desprezarem, mas quando ele vai no seu ambiente de trabalho, as pessoas também o ferem. Como eu disse, basta estar vivo para você ser ferido. As piores feridas estão entre as 4 paredes. Quando você tem um sangramento no teu corpo externo, logo você toma algumas atitudes. Eu não sei você, mas quando você cortou com faca na cozinha, eu não sei, minha mãe me ensinou, põe açúcar, outros põem café, e alguma coisa você faz. Alguém põe açúcar ou café? Tá aí a dica, tá? Cortou o dedo, pode colocar que você vai ver o sangue estanca na hora, assim, fica ali estancado. Por que você toma essa atitude? Porque você sabe que você não pode sangrar. Você tem um limite de sangue no teu corpo. E o sangramento ele vai provocar enfraquecimento. E você sabe todas as coisas. Agora, se há um acidente, é uma coisa muito mais séria do que um corte de cozinha, vai ter que fazer comprimir, fazer um torniquete. Alguma atitude você tem que tomar. Tem que parar de sangrar. Com o físico você sabe, tem que parar de sangrar. Mas e essas dores que você tem no teu interior? Você faz alguma coisa? Não. Quando você sofre um acidente de carro e tem hemorragia interna, ou alguma coisa que provoca uma hemorragia interna, você não está vendo. Esse é o perigo. É aí que mata. Porque você não está vendo, está com uma hemorragia interna, quando vê a pessoa já está à beira da morte ou já morreu. Assim acontece com as dores. Você sangra um dia, sangra outro, angústia, tristeza, aflição, perturbação, decepção, todas essas dores, vergonha, tudo isso vai provocar uma profusão, um sangramento interno intenso. E você tem que parar de sangrar. Você quer parar de sangrar? Hoje é o dia, hoje é a hora. Aliás, eu não escutei, você quer parar de sangrar? Hoje é o dia, hoje é a hora para você parar de sangrar. Quantas pessoas estão aqui nos visitando nessa noite, que alguém te trouxe falando que hoje é o dia de você ser curado? Levanta a mão, você que... Alguma pessoa... Levanta a mão bem alto. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Pode, sem vergonha. É isso aí, sem vergonha. Que bom, bem-vindos. Esse é o lugar mesmo para você receber hoje de Deus alento, sustento, cura. Você sabia que Ele se importa com você? Eu vou provar para você. E eu quero que você abra em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Tem uma mulher. Essa mulher fazia parte da vida dela as dores. Ela era uma mulher que ela não tinha sido feliz nos seus relacionamentos. Ela tinha uma história de dores. Aqui a Bíblia não fala exatamente por que ela teve tantos casamentos, por que tantos divórcios. A gente supõe. Eu já preguei algumas vezes falando que o que eu suponho é que ela era estéril. É uma das razões que dava o direito do marido divorciar. Mas é uma suposição. O certo é que essa mulher, ela tinha um problema no interior dela. Ela não era feliz. Ela tinha uma dor. Ela via as pessoas felizes e ela não era feliz. E aquela coisa de você comparar a sua vida com os outros. E essa mulher, ela, sempre que você tem uma dor muito forte, uma coisa que nós fazemos, nós desistimos de acreditar nas pessoas. Você tem uma pessoa que você ainda acredita, outra, mas em geral você desiste de acreditar nas pessoas. Você desiste de acreditar em Deus, você desiste de acreditar em amigos, você desiste de acreditar no amor da família. Essa mulher, ela desistiu. Essa mulher, ela andava sempre sozinha. É como no Salmo você viu. E ela se auto-isolou. E ela infligiu, a vida dela ficou mais difícil. Ela já tinha dor emocional. E a vida dela ficou difícil por quê? Porque toda mulher tinha... A vida dela não era diferente das outras. Todas as mulheres tinham que pegar água. Não tinha água encanada. Trabalho de pegar água no poço era das mulheres. Então, ela não é que a vida dela era mais difícil do que a das outras. Não. A vida dela era igual de qualquer outra mulher. Ela tinha, para a casa dela ser abastecida com água, ela tinha que ir ao poço. Só que a vida dela era mais difícil.
difícil. Se já era difícil pegar água no poço, ela pegava água no poço na hora mais difícil. Ela pegava a água no poço ao meio-dia. E ela, por quê? Porque a gente sabe que quando você quer se isolar, é porque você não quer que todo mundo pergunte o que você está passando. Eu já passei por isso, eu passei por depressão. E a primeira coisa, por que você tem tudo? Olha, tem frase que mata. Quem está passando por depressão, você não tem razão para estar triste. Você está vivo. Olha, aí começa a comparar. Olha quem está enfermo. Olha quem você tem o que comer. Olha quem não tem o que comer. Gente, se a pessoa que está com depressão, ela soubesse como sair da depressão, ela seria a primeira a não querer. Ela é a primeira a não querer estar triste. Ela não quer. Mas alguém aqui já teve depressão? É assim ou não é? E as frases te consolam quando alguém chega querendo te sacudir e falar que você tem um marido maravilhoso, uma família maravilhosa, que você pode andar, que você pode enxergar. Essas frases prontas que dizem para que a gente se alegre. Gente, não adianta fazer isso. Para uma pessoa deprimida, o deprimido é porque ele tem uma dor muito intensa como essa mulher. Essa mulher, ela não acordava rindo, ela acordava triste, ela não tinha amigas, ela não tinha quem se importava com ela, quem quisesse escutar a sua história. Nós estamos vivendo dias que ninguém tem tempo para ninguém. Aliás, e se tiver tempo é igual aqui a dança mostrou. Se tiver tempo vai ficar no telefone. É muito interessante tudo que acontece no Instagram, no TikTok, e você não tem tempo para os outros. Então nós estamos cada dia mais com pessoas insensíveis ao nosso lado. E se eu te disser que você tem um Deus que 24 horas ele olha para você. Você vai dormir, ele fala, que bonitinho, que bonitinha. Eu amo tanto, eu quero curar. Mas ele precisa vir para o colo do papai. Precisa entender que eu estou do seu lado. É como aqui você viu na dança, tentando cercar, Deus tentando cercar, tentando chamar a atenção. E hoje ele chamou a atenção, que bom. Alguém te convidou e você aceitou. Você disse, não, eu não vou ficar isolado. E essa mulher, ela estava indo pegar água no poço. Mas aquele dia, Jesus disse, hoje é um dia diferente na vida dela. Hoje eu vou cercá-la com o meu amor. Hoje eu vou mostrar o quanto ela é importante. Hoje essa dor, esse sangramento vai ser estancado no coração dela. Hoje ela vai entender quem é ela. Eu estou falando de uma mulher, mas aqui na Bíblia poderia ser um homem. Mas o Senhor, ele queria mostrar quem é ela. Ela já não sabia quem ela era. Ela achava que ela não era importante, que se ela morresse, ela não faria falta. Imagina uma criança de 13 anos, como quando eu tinha 13 anos, eu achava que se eu morresse, eu era uma boca menos para comer na minha casa, que seria um alívio. Isso, quando você chega a essa conclusão, é porque você não entende o teu valor, é porque você não entende quem é você, o que Deus vai fazer através de você. Você nasceu, você está aqui, você está vivo, você nasceu. Está vivo, nasceu, é porque Deus tem um plano e um propósito com você. E não é qualquer coisa, não. A rainha Esther, eu já volto para esta mulher, a rainha Esther, nem sempre ela foi rainha. Ela começou a vida dela como órfã, desfavorecida pela vida, golpeada pela perda, pela tragédia. Desfavorecida, a vida dela era difícil. Ser criada por um homem, ela não foi criada por uma mulher, foi criada por um primo, não era nem um tio, nem um irmão, era um primo, algo mais distante. E essa menina, mas Deus olhava para ela olhava para ela e dizia, eu não passo de uma órfã, ninguém se importa comigo, a minha vida é a pior de todas. Mas não adianta eu ser bonita, ela era bonita, mas eu não tenho família, eu não tenho uma história para contar, eu sou além de tudo, além de órfã, eu estou morando fora do meu país, eu sou uma exilada, eu sou uma escrava aqui, eu sou desfavorecida. Então quando a gente gosta de fazer a nossa lista de amarguras, de tristeza. Agora Deus olhava para Esther e falava assim, você é a rainha, você vai ser a rainha Esther, você não tem noção, você vai ser falada, vai ser cantada, em verso, em prosa, e todas as gerações vão falar. Você, aliás, você é mais do que rainha, você é uma heroína, porque você vai se levantar, vai convocar um jejum e uma oração, toda a nação vai ser salva.
Você acha que Esther, no seu melhor sonho, ela podia imaginar que a vida dela daria essa guinada? Mas primeiro, antes da vida dela dar essa guinada, ela precisou entender que ela podia ser desfavorecida, ela podia ser órfã, mas ela era favorecida por Deus, e Deus queria curar todo esse desamparo que ela sentia um desamparo, e ela se sentia, a insegurança e a baixa autoestima dela, era justamente por causa desse desamparo. Mas quando ela deixou o Senhor entrar para curar essa dor, a vida dela deu uma guinada, e ela se tornou quem Deus queria que ela se tornasse, uma heroína, a rainha Esther. Você não sabe quem é você, mas hoje Deus vai falar quem é você. Uma coisa, saiba, você é importante para Deus. Não tem ninguém aqui insignificante, por isso todo sentimento de insignificância, você pode já dizer, você está eliminado, porque Deus para o céu para olhar para mim. Deus para tudo, porque Ele quer me favorecer. Jesus parou tudo. Você acha que Jesus precisava ir voltando para João capítulo 4, você acha que Jesus precisava ir para Samaria? Ele precisava ir para aquele poço ao meio-dia. Ele podia ir para aquele poço qualquer horário. Por que meio-dia? Porque aquele dia ele estava em Samaria. Porque as multidões queriam estar com Jesus. As multidões o apertavam. Como que ele isolou ali, é um tempo. Esse tempo aqui meu é para uma pessoa. Eu não quero neste momento estar com a multidão. Eu estou olhando para uma mulher. Eu vou curar esta mulher. Você sabia que quando você saiu de casa, ele falou a mesma coisa para você? Hoje os meus olhos estão postos em você. Hoje é você mesmo que eu vou curar. Eu parei o céu aqui, ó, não vou fazer nada. Parei tudo para te curar. Parei tudo para te fortalecer. Parei tudo para quebrar as algemas da depressão. Parei tudo para quebrar as algemas da ansiedade, da angústia, da dor, da tragédia, do trauma que você tem. Ele parou tudo. E quando ele encontrou com aquela mulher, você acha que Jesus precisava beber água? Não. Jesus estava lá para dar água. Mas ele chegou perto daquela mulher e ele pediu: você podia me dar água? Ele só queria puxar assunto com ela. Então, presta atenção. Aquela mulher tinha a desilusão, a frustração. Tudo isso é dor. A vergonha. Sabe, quando uma pessoa é insegura, ela sempre acha que alguém está falando dela. Ela olha duas pessoas conversando, pode estar conversando, uma pode estar falando assim: ai, que dor de cabeça hoje com esse calor. Ela já acha que está falando dela. Está falando de mim, é a minha roupa, sou eu, está falando mal de mim. Porque isso a dor, ela te deixa cego, ela te deixa surdo, ela deforma todas as coisas. Você interpreta tudo errado. E Jesus estava lá, ela já devia dizer: eu conheço. Jesus era conhecido. Ela dizia: este é o Messias. Todo mundo está falando que ele é o Messias. Mas ela só pensava em coisa pequena. Porque quando você está com dor, por exemplo, quando você está com uma dor na coluna, o que acontece? Quando eu fui para a Índia, eu voltei com eu tenho uma hérnia de disco. E eu voltei com uma crise que eu não conseguia. Era fisioterapia, bolsa de água quente, dia e noite. Aquela dor, eu acordava com a dor, eu dormia com a dor, eu sentava com a dor. Tudo que era fácil para mim ficou difícil. Levantar, sentar. Todo mundo que olhasse para mim diria: está com dor. Eu andava diferente. Eu sorria amarelo até por causa da dor. Nunca vi uma dor tão violenta. E glória a Deus que nunca mais eu tive. E glória a Deus que foi muitos anos atrás. Mas todo mundo que olhasse para mim iria dizer: está marcada pela dor. Agora, se você tivesse um pé machucado, você sabe, a pessoa vai olhar, você pisa diferente, você anda mais devagar, você não vai conseguir correr, você não vai conseguir fazer um monte de coisa. Então, quando a pessoa olha, fala: está marcado pela dor. Ali, essa pessoa está com problema no pé, essa está com problema, e você vai dizer onde ela está com problema. Quando você está marcado por uma dor emocional, você é diferente. As pessoas veem que você é diferente. Você é uma pessoa mais triste, mais angustiada, mais preocupada, mais ansiosa, ou, como eu disse, mais irada, mais impaciente. Você é marcado pela dor. Que tal você ser marcado por Deus hoje?
Ele está aqui. Ele é um Deus de milagres. Eu sei que toda dor precisa de um processo. Eu sei, essa palavra processo às vezes me irrita, porque todo mundo só falando de processo, mas não tem outra palavra para falar neste momento. Mas eu sei que precisa, que existe os profissionais da saúde mental e que são pessoas maravilhosas. Eu trabalho também com saúde mental. Mas o que eu quero te dizer é que existe dia que é marcado pelo milagre. E Setembro Amarelo. Olha, teve muita oração para você chegar aqui. O culto hoje é para você. E eu quero dizer que aqui é o dia do milagre. Deus pode curar hoje, aqui e agora. Ele pode. A cura de Deus instantânea, o milagre de Deus instantâneo. Foi isso que aconteceu, você vai ver. Essa mulher, ela teve o impacto da glória de Deus. A história dela foram tantos anos, foram tantas marcas, tantas tragédias, tantas dores, tantas perdas. Mas quando ela deixou aquele encontro entrar no coração dela, quando ela deixou aquele poder que emanava de Jesus, que é o amor de Deus nos cura. E quando ela deixou esse amor tocar no coração dela, ela foi imediatamente curada. Jesus estava mostrando para aquela mulher: olha, tá vendo? Até meus discípulos eu mandei embora. Meus ouvidos são teus. Pode me contar a tua história. É maravilhoso quando alguém diz, conta a tua história. É ou não é? É muito bom, porque mostra que essa pessoa tem empatia, que ela reservou um tempo para você, ela se interessa por você. Agora, o que dizer de Deus? Falar, conta a tua história. Ah, mas ele sabe de tudo. Ele sabia de tudo que tinha acontecido com aquela mulher. Mas ele quer que você hoje conte a história. Deus, eu não aguento mais andar com essa tristeza, com essa angústia, com essa vergonha, com essa insegurança. Eu não aguento mais ser limitado pelo medo. Quantas pessoas são limitadas pelo medo? Isso também é dor emocional. O medo está te dominando. As emoções descontroladas estão te dominando. As emoções estavam dominando essa mulher. Tudo na vida dela era mais difícil, como eu disse. O sol a pino, meio-dia, pegando a água. Tudo para ela era mais difícil. Agora Jesus disse: a tua vida muda hoje. Ele não falou isso em todas as palavras. Ele disse, me conta a tua história, porque eu sei a tua história. E ele mostrou que sabia a história dela. Ele falou, traz o teu marido. E ela disse, vamos ver só a resposta que ela dá para Jesus. Só para dizer que eu pedi para você abrir e não estou lendo, né? Então, aqui o Senhor, ele diz aqui, no versículo 15, ele conversa com ela e disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, porque ele pediu água, e aí ele disse, olha, se você soubesse com quem você está falando, rios de águas vivas fluiriam. Eu vou ler direito para você aqui, vai. Eu estou querendo resumir, mas vamos ler. A partir do versículo 10. Replicou Jesus, se conheceres o dom de quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então você está falando com aquele que pode te dar água viva. E respondeu ela, Senhor, mas o Senhor não tem com o que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Agora, porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água. E Jesus disse, vai e chama teu marido. Ele quis mostrar que ele conhecia a história. Primeiro, Jesus falou de vida espiritual. Olha, você está desidratada. Você está aqui pegando água, mas essa água não é suficiente para a desidratação emocional que você está vivendo. Você está vivendo dores que toda a água do poço não é suficiente. Ele não estava falando de água física, ele está falando de uma cura, porque do trono de Deus saiu um rio de água viva e a vida de Deus vem nessa água. Sabe o que é a vida de Deus? O amor de Deus está entrando agora no teu coração. A aceitação de Deus está entrando agora no teu coração. Toda a vida de Deus está entrando no teu coração e retirando toda a morte. Ele está falando, você está desidratada emocionalmente e espiritualmente. Eu estou aqui para te hidratar. E eu não dou pouco, hein?
Você está falando de balde, eu não tenho balde mesmo. Eu estou falando de fonte, eu estou falando de abundância, eu estou falando de restauração. Saiba que a tua fraqueza, eu não me canso de repetir isso, porque eu vivo isso na minha vida. A tua fraqueza pode se tornar a tua maior força. Quando Deus te cura, Ele dá um susto no diabo. Ele dá um susto porque o José rejeitado, o José lá do Egito, aquele que ninguém dava nada por ele, ele se levanta como o homem mais importante do Egito. Ele se levanta, aquele menino magoado, aquele menino marcado pela falta de perdão. Agora ele se levantava como um homem perdoador, um homem que influenciou o Egito e influenciou Canaã. Então, quando Deus te cura, você vai ser usado naquilo que te destruía. Deus me curou de depressão, hoje eu falo de depressão para você. Deus me curou de timidez e hoje você tem uma tagarela que ama falar a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite. Como Jonas disse, dá um microfone, fala, ensina algum assunto. Eu passo o dia, agora fala de você, eu vou ficar quietinha. Mas se você fala da Bíblia, eu vou falar 3, 4, 5, 6 horas sem cansar. Sabe por quê? Porque Deus me curou da timidez. E hoje eu posso falar para 5 pessoas, para 10 pessoas, para 3 mil, para 5 mil. Não me intimida, sabe por quê? Porque Deus me curou e Ele vai te curar. E Ele vai te usar naquilo que você se sente destruído hoje. É só para dar o troco para as trevas. Olha só, você estava dizendo que Esther era órfã, que Esther era insegura, que Esther era egoísta dentro da insegurança dela. Olha só, Esther, ela se foi levantada para abençoar uma nação toda. Você é essa pessoa. E aqui quando Jesus ele puxa o assunto com ela e fala, ó, eu conheço, chama, vem, traz teu marido. Senhor. Aí quando ela, Senhor, eu sei a tua história. Eu sei que com quem você está agora não é teu marido, você já teve 5, você esse não é. Ele sabe a tua história, detalhes da tua história. Deus é onisciente, mas Ele quer que hoje você derrame o coração diante dEle e diga, eu não quero mais conviver com essa dor. Eu não suporto mais viver com essa dor. Eu vim aqui hoje para ser liberto, para ser restaurado, para ser curado. E quando essa mulher entendeu diante de quem ela estava falando, algo aconteceu. Tipo, sabe, aquela coisa que tira com a mão. Você já ouviu alguém falar? Nossa, tirou a dor. Parece que tirou com a mão quando tomou algum remédio ou fez alguma coisa. Então, parece que o gengibre tirou a minha rouquidão com a mão, não é? Então, aconteceu isso com essa mulher. Parece que tirou com a mão. Ela, de repente, aquela mulher triste, ela começou a ficar entusiasmada. Eu quero toda essa água. Eu quero isso. Daqui a pouco, quando ela se despediu de Jesus, ela não percebeu a diferença. Sabe o que aconteceu com ela? Ela que ficava isolada, está escrito que ela começou a falar para a cidade toda, eu encontrei com o Messias, Ele conhece a minha vida, Ele me curou. E a cidade toda foi convertida. Peraí, não era ela a mulher que se escondia? Não era ela a mulher isolada? Mas eu digo para você, Deus é o Deus que veio aqui para dar aquele clique em você. Ele veio aqui hoje, Ele chegou antes de você para dizer para você, tudo pode mudar. Você crê nisso, que tudo pode mudar? Eu quero te contar de uma outra mulher. Não estou pregando para mulher. Eu falei de José. Mas tem uma mulher que mostra uma dor que ela estava vivendo em 1 Samuel. Essa mulher é Ana. E essa mulher, Ana, ela não tinha filho e ela era estéril. Essa era a dor da vida dela. E a dor da vida dela é porque isso trazia grande vergonha. Eu nem vou pedir para você abrir, porque é uma história que eu vou contar para você. E quando você está com um tipo de dor como a de Ana, quando você se sente humilhada, envergonhada ou envergonhado, quando você se sente desfavorecido pelo mundo, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu para Ana. Ana ia, como você veio aqui para a casa de Deus. Ana ia para a casa de Deus. A casa de Deus ficava em Siló. O tabernáculo de Deus estava montado em Siló. Quando a gente vai para Israel, a gente vai lá em Siló, e eu sempre lembro de Ana, porque passa
passa um filme muito bonito lá. E dessa última vez que nós estivemos, eu comecei a me colocar no lugar de Ana. E como a vida dela também é aquilo que eu disse, deu uma guinada de uma hora para outra. Num único dia, Deus curou Ana. Este é o dia da tua cura. Num único dia, Deus pode tirar a depressão que está te amarrando. Deus pode tirar a ansiedade. Deus pode tirar todas as fobias que não deixa que você trabalhe, não deixa que você saia em lugar público, ou que você, sabe, sequelas ainda, como hoje eu estava lendo, que existe uma quarta onda da pandemia. Depois da pandemia, veio a pandemia da saúde mental. E então nós estamos vivendo essa quarta onda. É a quarta onda onde as pessoas estão vivendo desânimo, onde as pessoas estão vivendo ansiedade, insegurança, depressão, ainda sequela de tudo que viveram na pandemia. Mas do mesmo jeito que Deus cura o físico, Deus cura a nossa alma. E assim Ana, ela estava marcada. Ela ia para a casa de Deus, pensa, ela prestava atenção em Deus? Não. Ela ia para a casa de Deus e ela começava a adorar a Deus? Não. Está escrito que Ana subia para a casa de Deus e só chorava. Ana escutava tudo que Penina, que era sua rival, e que ficava zombando e falando. Ana não tinha ouvido para Deus. Ana não via que ela estava em Siló. Siló, lugar marcado pela glória de Deus. O fogo do céu já tinha descido naquele lugar. O fogo do céu podia descer no ventre dela, podia descer no coração dela, mas Ana só chorava. Ana não tinha olhos para o local onde ela estava. Ela estava em Siló. Siló é o enviado. E Deus, Jesus é o enviado. Você cantou do nome de Jesus? Jesus é o enviado pelo Pai. E Jesus foi enviado. Muitas vezes as pessoas sempre... eu fui de um tempo em que as pessoas pregavam, Jesus veio para te salvar. Sim, Jesus veio para salvar você. Jesus veio para me salvar. Para que eu não vá para o inferno. Para que eu vá para o céu. Tremendo, maravilhoso. Jesus veio para te libertar das trevas. Tremendo, fantástico. Mas eu digo para você, Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te libertar. Mas Jesus veio para te curar. Ele veio para te curar, porque ele foi chamado, sabe do que? Eu já vou terminar de Ana. Ele foi chamado de homem de dores. Aí ele disse, eu quero dizer para vocês que eu não fui só chamado homem de dores, porque eu tive toda dor física que as piores que uma pessoa pode ter. Mas eu sou homem de dor, eu fui homem de dores, porque eu senti a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação. Eu senti a dor da frustração, a dor da ofensa, a dor do abuso físico, a dor do abuso verbal. Eu senti todas as dores. Qualquer dor que você coloque aqui, mas essa Jesus não passou. Não diga isso, porque ele disse, eu conheci todas as dores. Eu fui chamado homem de dores. E para que ele foi chamado de homem de dores? Que eu saiba, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Toda a cura está em Cristo. Ele, assim como ele reservou um tempo para a samaritana, ele está reservando para você. Assim como ele reservou um tempo para Ana. Ana não está entendendo que tudo que é difícil é porque é muito grande. A samaritana, a vida dela era difícil porque ela era uma evangelista. A Ana, a vida dela era difícil porque ela ia gerar, não era qualquer filho. Eu não lembro do nome de nenhum filho de Penina, mas quem aqui lembra do nome do filho de Ana? Quem lembra? Fala, pode falar. Samuel, todo mundo sabe. Então eu quero dizer, você acha que a tua vida foi a mais difícil de todas, ninguém teve tantas dores como você, é porque você está gerando um milagre no teu útero. O teu milagre tem um nome, é ministerial. O teu milagre é na vida da tua família. Você não tem noção quem é você e o que vai acontecer depois de você ser curado. Você vai gerar algo grande.
grande, é tempo de gerar. E você está gerando. E o Senhor disse, deixa eu te tocar, porque já está passando da hora de nascer. Porque Jesus está voltando. E está passando da hora de nascer. Esse grande que está para acontecer, esse momento grande que está para acontecer na sua vida. Mas Ana, ela, quando você reconhece, eu disse, né? Você reconhece uma pessoa ferida, porque ela só sabe reclamar, criticar ou chorar. O marido chegava com algo bom. E sabe aquele tipo de pessoa que você chega perto, não estou criticando, estou falando só que é uma marca da dor. Você chega perto e fala assim para a pessoa, que dia lindo, não é? Está calor demais. Aí, que dia lindo, né? Está chovendo. Que dia lindo, né? Está frio demais. Que dia lindo, né? Está trânsito. Que dia lindo, né? Está tudo fechado porque não tem ninguém na rua, é feriado. Nunca está nada bem. O marido chegava com a comida, sabe? Eu fico imaginando assim, se fosse para mim, tinha que chegar com uma melancia. O marido chegava com uma comida, a que ela mais gostava. Ela olhava, chorava e ficava ouvindo a dor, a voz da dor. Eu digo que a dor tem voz. Só que a voz de Deus está aqui falando, ei, olha para mim, me ouve. Não ouve a voz da dor. A voz da dor vai dizer, você não é, você não pode, você não consegue. A tua vida vai ser sempre assim. Ninguém se importa com você. Essa é a voz da dor. Agora a voz de Deus é, eu te amo, eu me importo com você, você vai gerar Samuel. Então Ana, ela estava cega e surda e dentro da casa de Deus. A Ana, de repente Ana falou, sabe de uma coisa? Eu não sei o que Deus fez. De alguma forma Deus chamou a atenção aquele ano para Ana. E no coração dela, ela falou, epa, eu vou parar de chorar. Epa, eu vou agora orar. E quando ela orou diferente. Ela orou com fé, com esperança. E ali, porque teve uma cura no coração de Ana. A situação dela, se você me perguntar, a samaritana mudou a vida dela? Não, não mudou. Não mudou de imediato, mudou depois. A vida de Ana, de imediato, mudou não. Ela continuava sem filho. O ventre dela ainda era estéril. Mas ela acreditou que Deus ia curá-la. Curar física e emocionalmente. E quando ela orou, uma explosão de poder de Deus aconteceu. Sabe o que eu queria? Você sabia que Deus, Ele escreve cartas de amor para a gente? E se eu te disser que tem uma carta de amor com o teu nome, e esta carta de amor é o Salmo 139. Eu gostaria de te convidar para ficar, não abra a sua Bíblia. Eu gostaria de convidar o louvor, e eu gostaria de te convidar para ficar em pé neste momento. Porque neste momento eu não quero que você ouça, não quero que você leia a sua Bíblia. Eu quero que você ouça essa carta de amor escrita diretamente para você. Eu vou ler com uma outra versão. Eu vou ler numa outra versão para você ver como é uma carta de amor. Feche os seus olhos para ouvir essa carta de amor do Senhor para você. E você, depois, quando você pegar o Salmo 139, você vai ver, está escrito lá mesmo. Eu não estou inventando. Eu não inventei nenhuma, eu não floreei nenhuma palavra. Eu simplesmente coloquei aqui o que Deus está falando para você. O Salmo 139 é um recado do Pai para você. E ele diz aqui, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta, quando você se levanta, até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Eu te entendo, mesmo se você não falar. Eu conheço o seu coração, eu conheço suas lágrimas, eu conheço a sua história. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do teu nascimento e onde você viveria. Tu sabes o que acontece comigo quando estou descansando ou quando estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. E Deus diz, você não pode fugir do meu amor. Eu te cerco com o meu carinho, meu cuidado. Quando você chora, eu enxugo as lágrimas. Quando você sorri, eu estou do teu lado. Eu te criei, eu formei você.
de forma extraordinária, de forma perfeita e maravilhosa. Eu planejei todos os dias da sua vida. Cada um deles está registrado no meu livro, onde você é protagonista dessa linda história. Por isso, escolha viver o que eu escrevi. Não escolha o plágio oferecido pela vida. Você ocupa minha mente. Os meus pensamentos a seu respeito são como os grãos de areia nas praias. Eu te criei de forma admirável e maravilhosa. Você é insubstituível, irrepetível, único, meu tesouro particular. Meu amor por você é imensurável. Afinal, eu te amei até o fim. Eu te amei até as últimas consequências. Por amor a você, eu deixei o céu. Por amor a você, entreguei minha vida. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança. Eu te amo com amor eterno, porque você ocupa o meu coração. Você ocupa a minha mente. Você ocupa o meu tempo. Se ninguém mais se importar com você, não se entristeça, porque eu me importo, porque eu te amo. Pérolas como esta está na Bíblia, mas a dor não te deixa ver. Pérolas como essa estão no momento em que você dorme. Enquanto você dorme, Deus não dorme. Enquanto você dorme, Ele vela, Ele vigia e Ele fala. Quando eu descobri que Deus fala a meu respeito no céu, eu me senti a pessoa mais importante. Quando eu descobri, lendo a Bíblia, o anjo chegou na casa de Cornélio, disse: Cornélio, chamando Cornélio de Cornélio. Quem é que disse que Cornélio era Cornélio? Aí, quando eu cheguei, quando o anjo também chegou para Daniel: Daniel, Deus me mandou aqui. Deus falou: vai lá falar com Daniel, vai lá falar com Cornélio. Eu falei: ei, eu sou igual. Então o Senhor dá ordem para os anjos e fala: vai lá e fala com a Naira, vai lá e passa a mão na cabeça dela quando ela estiver chorando, porque Jesus nos ensinou isso. Lá no Getsemane, ele estava chorando. E quando ele estava chorando, está escrito em Lucas capítulo 22, chegou um anjo. O anjo não mudou a situação, porque quem muda é Deus. Mas o anjo chegou e passou a mão na cabeça. Está escrito lá em Lucas 22, o anjo ficou consolando. Deus manda anjo falando o teu nome. Você é muito importante. Eu não estou falando, nada para te animar. Assim como eu peguei um salmo para ler para você. É claro que um salmo, na linguagem da Bíblia, a mensagem, que é uma interpretação, mas tudo isso aqui está escrito lá. Pega a sua Bíblia e você vai ver o Salmo 139. É Deus que te ama, é Deus que se importa. E eu queria que neste momento, você que veio aqui, está carregando uma dor maior do que você mesmo, uma dor difícil de conviver com ela. Não há condenação nenhuma sobre a sua vida. Eu acabei de dizer para você, eu já fiquei numa cama entrevada com a depressão profunda. Eu amava Deus. Isso não me condenava, isso não me levaria para o inferno. Por isso eu quero te dizer, se você está carregando uma dor maior do que você pode, eu queria te convidar para estar aqui à frente, porque eu quero que hoje os pastores possam orar por você. É o óleo de cura que vai descer sobre a sua vida. Os intercessores, os pastores estarão aqui orando por você. Se você precisa de ajuda, pega na mão de quem está do teu lado e fala: vai comigo, sozinho eu não quero ir, eu me sinto constrangida. Vem, arrasta a pessoa do teu lado e fala: vem comigo, eu preciso de você, vai e me ajuda. Os 4 amigos do paralítico levaram. Então seja esse amigo que fala: eu estou te levando para você receber a cura.